Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? É muito bom estar com você aqui e você que está pela primeira vez para fazermos o estudo da Palavra de Deus. Seguimos o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Já convido você a conhecer esse canal. Mas antes, vamos fazer juntos este estudo de hoje? Pega a sua Bíblia, nós estamos na carta aos Tessalonicenses. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Bem sabeis, irmãos, que não foi inútil a nossa estada entre vós. Sabeis que sofremos e fomos insultados em Filipos. Decidimos, contudo, confiados em nosso Deus, anunciar-vos o Evangelho de Deus no meio de grandes lutas. Pois a nossa exortação nada tem de intenções enganosas, de motivos espúrios, nem de astúcias. Uma vez que Deus nos achou dignos de confiar-nos o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, mas sim a Deus, que prescruta o nosso coração. Eu não me apresentei com adulações, como sabeis, nem com secreta ganância. Deus é testemunha. Tampouco procuramos o elogio dos homens, quer vosso, quer de outrem, ainda que nós, na qualidade de apóstolos de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Pelo contrário, apresentamo-nos no meio de vós cheios de bondade, como uma mãe que acaricia os filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida, de tanto amor que vos tínhamos. Ainda vos lembrais, meus irmãos, dos vossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos de noite e de dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que pregamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também o é, de quão puro, justo e irrepreensível tem sido o nosso modo de proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que exortamos a cada um de vós como um pai aos filhos. Nós vos exortávamos, vos encorajávamos e vos conjurávamos a viver de maneira digna de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós temos nesse trecho ordem de Deus e princípios eternos. Mas a essência desta palavra está na integridade apostólica e no amor declarado à comunidade dos Tessalonicenses. Vamos começar pelo amor? Olha o que ele diz no versículo 8. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida, de tanto amor que vos tínhamos. Esse tínhamos, queríamos, não quer dizer que mudou hoje, né? Na época da carta, né? Quer dizer que lá quando foram conhecidos, no início, na pregação do Evangelho, quando houve esse contato
com os Tessalonicenses. Esse amor, essa compaixão brotou tão forte no coração de Paulo e de seus companheiros aqui, Silvano, Timóteo, que não só o evangelho, que já é um ato de amor, de caridade, pregar o evangelho a uma pessoa, mostrar para ela a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, mas estavam dispostos a dar a vida. E por que foi necessário essa declaração de amor? Não só para manifestar o amor, mas para tirar toda e qualquer desconfiança de alguém na comunidade dos Tessalonicenses de que Paulo e seus companheiros estariam tentando levar vantagem sobre eles, querendo ser sustentados por eles. E Paulo vai falar disso aqui. É muito sério. Essa integridade apostólica que Paulo chega a dizer, olha, eu poderia usar dessa autoridade para ter de vocês algo a mais, um sustento, um benefício, mas eu não fiz isso. Isso não foi para isso que Deus me chamou. Olha aqui o versículo 4, esse princípio eterno. É princípio eterno porque ele vai definir uma realidade. Olha, uma vez que Deus nos chamou, nos achou dignos de confiar no Evangelho de Deus, ou seja, nós somos, ele está dizendo, nós somos os pregadores do Evangelho, já que é assim, não falamos para agradar a homens, mas sim a Deus, que prescruta os corações. Aquele que anuncia o Evangelho não pode falar para agradar as pessoas, para ter aplauso, para que todo mundo fique feliz com ele. Olha só que maravilha, nossa, que pregação maravilhosa, olha que bonito. Não, esse não é o objetivo do pregador. Pode ser que aquelas palavras usadas e de acordo com a eloquência de cada um, isso tenha o resultado de euforia, de alegria, de satisfação de quem recebe o Evangelho para com quem anuncia. E Paulo já falou isso aqui também. Tende em boa estima pessoas assim. Mas da parte de quem evangeliza, isso não pode ser premeditado. Jesus até fala, quando ele envia os 12, fala assim, comei e bebei do que tiverem. O trabalhador é digno do seu salário. Para dizer o quê? Olha, vocês estão lá servindo a essas pessoas com o evangelho, com a manifestação de carismas, de cura, de milagre, expulsando demônios, etc. Então, está acontecendo a evangelização ali por meio de vocês. O que eles tiverem te oferecerem, aceita. Por quê? Porque isso é digno de quem trabalha. O trabalhador é digno do seu salário. É nesse sentido. Mas, da parte do evangelizador, ele não pode ir esperando a recompensa. Esperando a recompensa. E nem fazer essas coisas para agradar aos homens. E Paulo está dizendo isso aqui. Quando eu estava no meio de vocês, eu não fui assim não. Olha. E aí no versículo 5 ele vai dizer, eu não me apresentei com adulações, como sabeis, nem com secreta, olha que palavra, secreta ganância. Deus é testemunha, ou seja, lá no fundo ele tinha um interesse de conseguir algo. Nossa, eu vou ganhar esse povo aqui porque esse povo é bom e vamos sustentar. Não. Secreta ganância, não. Paulo tinha no coração sentimentos e uma índole muito concreta de agradar a Deus e não aos homens. E aí vem o versículo 6. Tampouco procuramos o elogio dos homens, quer vosso, quer de outrem, de ninguém. Ainda que nós, na qualidade de apóstolos de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Olha, Paulo disse, olha, nós sim, como apóstolos, poderíamos fazer valer essa autoridade. Dizendo,
que o nosso cargo, o nosso encargo, né, essa posição de ensinar, de favorecer com o evangelho, daria certos direitos. Dá certos direitos. E na cultura daquela época isso era muito claro para todo mundo, né? Mas Paulo fala assim, não, eu não vou me valer disso, da autoridade que eu tenho. Eu não vim aqui para isso. E ele dá o testemunho, ele vai lembrando, olha, versículo 9. Ele vai lembrando. Ainda vos lembrais, meus irmãos, dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos de noite e de dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que pregamos o Evangelho de Deus. Então Paulo foi lá nos Tessalonicenses, em Tessalônica, e começou a trabalhar. Paulo era fabricante de tendas. E ele trabalhava assim, para que nos sábados, quando abria a sinagoga, ele fosse lá pregar. E pregasse em alguns outros lugares, nas casas, enfim. Trabalhava. Então, para mim e para você que trabalhamos também, eu estou numa comunidade, Canção Nova, né? Mas você, onde você está? Você trabalha onde? Na padaria? Trabalha numa empresa X, né? De contabilidade, não sei. Você trabalha no comércio? Eu não sei. Onde você trabalhar, onde quer que você trabalhe, vai fazer o seu trabalho. Digno de Deus. E aí a gente já tem aqui na palavra de Deus, né? A gente já leu isso. Paulo já falou isso aos Colossenses, já falou isso aos Efésios, aos Filipenses, com relação ao trabalho, como deve ser o nosso procedimento. A gente trabalha não como quem trabalha para homens, mas como quem trabalha para Deus. Tudo a gente faz como quem faz para Deus. E trabalhando assim, isso não impede você de ser um evangelizador, porque Paulo evangelizou os Tessalonicenses desse jeito, trabalhando. Trabalhando. E o trabalho dele não era pregar, o trabalho dele era fabricar tendas. Veja como o trabalho não necessariamente tem que ter a ver com a evangelização para que você seja um evangelizador. O seu trabalho não pode impedir você de evangelizar. Não pode me impedir de evangelizar. Então, mesmo antes de ser da comunidade Canção Nova, eu já evangelizava. Aliás, é um dos critérios para se reconhecer vocação, né? É um dos critérios para se identificar traços de vocação Canção Nova, melhor dizendo. Se a pessoa é evangelizadora, ela já exerce isso na sua paróquia, ou quer evangelizar só aqui dentro da Canção Nova. Antes não fazia nada. Tem oportunidade, mas não faz. Você acha que é por isso que você vai fazer aqui? Só porque entrou? Então, isso é um critério, né? Para ver se tem traços do carisma. Porque quem tem traços do carisma Canção Nova quer evangelizar a todo tempo. Não tem circunstância. Não tem tempo ruim. A gente dá um jeito de falar de Deus. E Paulo era esse. Deu de um jeito de falar de Deus. Trabalhando dia e noite. E aí ele continua dizendo que eles são testemunhas, os Tessalonicenses, de que as intenções são puras. E no final termina com uma ordem, que é uma exortação. Versículos 11 e 12. Bem sabeis que exortamos a cada um de vós como um pai a filhos. Ou seja, nós assumimos uma paternidade sobre vocês, porque pregamos o evangelho para vocês. E nós vos exortávamos, olha, isso foi feito, encorajávamos, vos conjurávamos a viver de maneira digna de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. De que maneira nós temos que viver? Aí é uma ordem de Deus que não é só para os Tessalonicenses, é para nós. A exortação é vivermos de maneira digna de Deus. O que é viver de maneira digna de Deus? Agradando a Deus. Como que eu vou saber o que agrada a Deus? Eu preciso conhecer a vontade de Deus, que é manifestada através da pregação da igreja,
que você encontra também na Sagrada Escritura, mas com orientação, né, da igreja. E aí entra o método da Bíblia no meu dia a dia, né, que ajuda a mim e a você entendermos e acolhermos essas riquezas da palavra de Deus. Mas só ter um livrinho na mão e não ser católico, né, vamos dizer assim, não estar indo à missa, não participar, não conhecer a palavra de Deus, não conhecer um pouco mais sobre o catecismo da igreja, ainda pode nos deixar com muitas dúvidas, muitas interrogações. Mas nós precisamos colher do ensinamento da igreja aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Ele quer que nós façamos, nós vivamos para sermos essa vontade de Deus concretizada todos os dias. Vamos anotar no nosso diário. Bom, aqui está a ordem de Deus, ó, como está aqui nos versículos 11 e 12. Bem sabeis que exortamos a cada um de vós como um pai aos filhos. Nós vos exortávamos, vos encorajávamos e vos conjurávamos. Está falando um pouco no passado, né? Sim, porque é a narrativa desde o início. Vocês lembram, né? Ele vai falando isso. Lembra do que aconteceu? Por isso aqui também está no passado. Mas aí vem a ordem concreta. Qual é a ordem? Viver de maneira digna de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Então essa é a ordem de Deus, anota aí. E os princípios eternos, no versículo 4, uma vez que Deus nos achou dignos de confiar-nos o Evangelho, falamos não para agradar a homens, mas sim a Deus que prescuta o nosso coração. Se para trabalhar, como eu citei aqui, eu já preciso trabalhar, não para agradar a homens, mas a Deus, quanto mais quando me é confiado anunciar o Evangelho. Como agora eu estou fazendo. É meu estudo bíblico? É. Mas não deixa de ser um anúncio do Evangelho, não é verdade? Então isso não pode ser para agradar a homens, mas a Deus. E no versículo 6 e versículo 7, aí ele continua, também tampouco procuramos o elogio dos homens. Tudo isso é decorrência lá do versículo 4, viu? Mas eu não liguei tudo porque o versículo 5 não se trata exatamente de um princípio eterno. Mas tampouco o elogio dos homens, quer vosso, quer de outrem, ou seja, de ninguém, ainda que nós, na qualidade de apóstolo de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Ou seja, eu podia, mas eu não quis me valer disso. Anotou direitinho? Tá dando para entender, gente? Olha, eu gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários se a forma como eu estou trazendo para você o estudo bíblico tem sido boa. Se isso tem ficado claro para você, se você realmente consegue identificar essas realidades de promessas, ordens e princípios eternos. É claro, às vezes não tem, mas o mais importante é a compreensão da palavra de Deus e colocar isso em prática. Viver. Lutar para viver. Isso precisa se tornar carne da nossa carne. O verbo tem que se encarnar em nós. É por isso que nós precisamos dele todos os dias, tá bom? Então coloca aqui nos comentários, tá bom? Vamos participar, por favor. Eu preciso da sua opinião nisso. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever e acionar o sino da notificação. Bom, esse diário espiritual ele acontece todos os dias, então você aqui vai ter a oportunidade de acompanhar. Tem dia que ele é um pouco mais longo, mas olha, o Padre Jonas diz assim, o ideal são 40 minutos. Né? A gente faz aqui em menos tempo. Quando muito, é isso aqui, 20, 23 né, minutos. Que não é muito tempo, não é verdade? Quanto tempo dura um episódio de uma série? Com propaganda ou não? Mas a palavra de Deus não é mais importante? A isso, quem vai responder é você, dando o tempo devido à palavra de Deus. Tá bom? Deixo aqui também a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual para que você comece a fazer agora o seu estudo bíblico. Comece por onde? Pela primeira carta de São João também vai estar a playlist aí para você.
Que Deus abençoe sua vida, sua fidelidade. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.